Muito bem, chegamos ao capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Seja muito bem-vindo. Esse é o canal Escândalo da Cruz e eu sou o Pierre Alcanfor. Eu gostaria de pedir a você que se inscreva no canal e que também compartilhe com as pessoas que você acha que têm interesse nesse tema. Nós estamos também no Spotify, então os áudios desses vídeos estão sendo disponibilizados no Spotify. Basta digitar Pierre Alcanfor lá, da mesma forma como você fez aqui no YouTube, Pierre Alcanfor. Então seja muito bem-vindo, sem delongas, vamos nessa. O capítulo 11 começa da seguinte maneira. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês, logo que entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe, o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram, o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o rei vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Estamos oficialmente na última semana do relato de Marcos. Esse período que vai agora de domingo até sexta-feira, a Semana da Paixão. O Evangelho de Marcos foi considerado por muitos, como já dissemos, o Evangelho da Paixão, porque ele gasta muito tempo nesse período. Então, alguns trabalham o Evangelho de Marcos como o Evangelho da Paixão com uma longa introdução. A Semana da Paixão vai envolver desde sua exaltação, depois a sua traição, os julgamentos, os sofrimentos e a sua morte. Antes de começarmos o comentário desse trecho, eu vou projetar um mapa para você, mais uma vez, se localizar. Quero que você veja aí Jerusalém, Betânia, Betfagé e o Monte das Oliveiras. Dissemos que Marcos apresenta Jesus como o servo sofredor, principalmente. É óbvio que ele não perde de vista a questão da divindade de Jesus, Ele não esvazia Cristo de sua divindade para mostrá-lo como servo sofredor. Mas é certo que no Evangelho de Marcos esse aspecto ganha uma proporção maior. Essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde as pessoas estendem ramos, ficou conhecida popularmente como Domingo de Ramos, mostra uma multidão que reconhece Jesus como o rei davídico, o rei messiânico aguardado pelos judeus. Então temos uma primeira impressão de que tudo vai correr muito bem, que o povo judeu recebe e reconhece Jesus como o Messias esperado, celebra sua entrada, o que ficou conhecido como entrada triunfal. O que eles estão gritando aqui é uma citação direta do Salmo 118, e eu gostaria de ler um pedacinho desse salmo, porque ele é de extrema importância para entendermos algo muito mais importante que está acontecendo aqui. Me acompanhe. Vamos ler a partir do verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor, nós o abençoamos. O Senhor é Deus. Fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Jesus está sendo apresentado aqui como a pedra angular que seria rejeitada. A pedra angular
é uma pedra fundamental na construção. Ela faz um ângulo entre duas paredes e ela determina a disposição das demais coisas na construção. Essa pedra faz uma referência direta à construção do templo. E nós vamos ver o próprio Jesus dizendo ser ele o templo de Deus. O templo de Deus nada mais é do que esse local onde a presença de Deus se manifesta, onde Deus habita. E aqui Jesus, nesse corpo frágil, é a própria presença plena de Deus entre os homens. Deus habitava entre os homens em Cristo Jesus. Então eu quero que você veja Jesus fazendo essa afirmação para que a gente entenda essa relação que está sendo estabelecida aqui. Em João, no capítulo 2, a partir do verso 19, Jesus diz o seguinte: Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Nós temos nos evangelhos a predição de Cristo, a profecia de Cristo, de que o templo de Herodes seria destruído completamente. E aqui nós temos então Cristo sendo colocado como o templo vivo de Deus. E esse templo e essa pedra angular seria rejeitada. Então veja que nesse salmo nós temos muita coisa a ser analisada, nós temos uma implicação do reconhecimento de Cristo como Messias, do Messias como a presença viva de Deus entre os homens e da rejeição dos homens a esse Messias. Apesar de nesse momento nós termos aqui a exaltação de Cristo. Mas logo logo o jogo vai virar. Seguindo, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Aqui então já vamos para a segunda-feira, né? O domingo de Ramos passou, nós estamos agora na segunda-feira e Jesus teve fome. É interessante essa afirmação porque nós vemos aqui a humanidade de Jesus sendo afirmada logo após uma passagem muito forte a respeito da divindade de Jesus, o templo, a presença viva de Deus. Erram aqueles que enfatizam a sua humanidade e negam a sua divindade, da mesma forma que erram aqueles que afirmam a sua divindade, mas tentam negar a sua humanidade. Aqueles que fazem uma leitura superficial dessa passagem da figueira ficam meio confusos, porque ela parece apresentar um Jesus caprichoso, né, que não encontra o fruto e amaldiçoa uma figueira, que não tem nada a ver com a história. Mas observe que a história do templo, da purificação e tudo mais, está colocada entre as duas metades da história da figueira. Você tem o início da história da figueira, o templo, e termina com a história da figueira. Isso por si só estabelece uma relação entre a figueira e o templo, ou mais de uma forma mais ampla, entre a figueira e Israel. Da mesma forma que a figueira não daria fruto aquele ano, porque apesar de não ser tempo de fruto, naquele período já era de se esperar pelo menos os brotos, e esses brotos eram comestíveis, né? A ausência deles já apontava para uma fruta, para uma planta que seria infrutífera naquele ano. Então, da mesma forma que a figueira estava sendo infrutífera, não estava cumprindo a sua vocação, Israel, o templo, não estavam cumprindo a sua vocação, estavam sendo infrutíferos. E isso então foi usado por Jesus de forma pedagógica para falar de um juízo vindouro sobre Israel e sobre o templo. Como já dissemos, em outras passagens fica bem claro, Jesus fala que o templo seria destruído completamente, e isso aconteceu de fato em 70 depois de Cristo. O templo havia se tornado um feirão, né?
uma coisa deprimente. Então você tinha ali pessoas vendendo animais para o sacrifício, cobrando altos preços, né? Você tinha os cambistas, porque ali não podia entrar moeda que tivesse o busto de algum imperador, a imagem de um imperador, ou de algum deus pagão. Então as moedas tinham que ser trocadas por moedas que seriam aceitas dentro do templo. E nessa troca, os cambistas acabavam explorando as pessoas. Então, você tinha um comércio deprimente ali, de tal forma que até inviabilizava a adoração, o motivo principal das pessoas irem ao templo. E o mais triste é que esse comércio todo era controlado pela aristocracia sacerdotal. A aristocracia sacerdotal era conivente, não só conivente, como se beneficiava disso tudo. Então veja a situação deprimente que Jesus encontra, né? Então temos o seguinte: respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. O comentarista Alan Cole, naquele comentário organizado pelo Dr. D.A. Carson, faz uma observação bastante interessante aqui. Porque, mais uma vez, a gente corre o risco de entender a questão do basta acreditar, né? Basta o pensamento positivo. Trabalhamos isso com cuidado em algum vídeo, então eu não vou me alongar muito. Mas a questão aqui é que Jesus está pensando com a mente de Deus. Jesus está... a sua vontade é a vontade de Deus. Não basta você pedir o que você quiser com fé que vai acontecer. Não é essa a questão. Jesus aqui é a expressão pura da vontade de Deus. Então, à medida em que temos intimidade com Deus, nós sabemos qual é a sua vontade para a nossa vida. E à medida que nós alinhamos a nossa oração, o nosso pedido, o nosso desejo com a vontade de Deus, podemos ter certeza de que a nossa oração vai ser bem sucedida, né? Porque senão você generalizaria isso de uma forma bastante ridícula, né? Você poderia, por exemplo, imaginar Hitler orando pelo sucesso do Holocausto. E se ele fizesse isso com fé, então Deus o atenderia, né? É óbvio que Jesus não está falando dessa forma. Nós, ao termos intimidade com Deus e fazermos uma oração alinhada com a vontade de Deus, naturalmente podemos esperar o atendimento dessa oração. Para isso, nós precisamos de intimidade com Deus. E cuidado para não levar essa questão do mover montanhas, jogar o mar daqui para lá, de uma forma literal. O mover montanhas era uma expressão comum na época e dizia respeito a situações aparentemente impossíveis de serem resolvidas. Então Jesus está falando aqui de situações extremamente difíceis, aparentemente impossíveis, e que a oração sim pode alcançar esses lugares. Outra condição bastante clara aqui para o sucesso da oração é o perdão, né? Nós trabalhamos em um vídeo anterior a questão da nossa intimidade com Deus produzir em nós mudança. Então, se nós recebemos o perdão de Deus, e o Evangelho é a expressão máxima do perdão de Deus, se nós recebemos esse perdão e essa graça, naturalmente vamos sendo capacitados a derramar essa graça e esse perdão àqueles que nos ofendem também. Se nós não fazemos isso, provavelmente não estamos tendo uma vida de intimidade com Deus, ou precisamos pedir a Deus força e sabedoria para desenvolver isso em nossa vida. Então, o fato é que o perdão de Deus deve nos levar a perdoar as pessoas que nos ofendem. Se não temos a capacidade de perdoar nenhuma ofensa que nos fazem, então é o momento de nós questionarmos se nós temos de fato o perdão, se temos de fato a presença de Deus em nós que nos capacita a atos assim. É óbvio, existem situações muito difíceis e nessas situações nós precisamos contar com Deus, porque Ele certamente vai nos capacitar dia a dia a chegarmos em uma condição em que teremos a capacidade de perdoar o que quer que seja. E no nosso último trecho de hoje, temos o seguinte: chegaram novamente a Jerusalém e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu
ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Se lançar numa purificação do templo era automaticamente chamar para si uma autoridade extrema. Só quem podia purificar o templo ou questionar o que estava acontecendo no templo seria ali talvez o Sinédrio, né? Um grande profeta ou o próprio Deus. Na Bíblia nós temos Deus sempre mostrando muito zelo pelo seu templo, né? Pelo local onde ele manifesta a sua presença. Então essa pergunta é natural, é uma pergunta que faz todo sentido. Eles querem saber com que autoridade Jesus se coloca na posição de alguém que vai purificar o templo. Na passagem que lemos agora há pouco, aquela em que Jesus dizia que o seu corpo era o templo, né? Um pouquinho antes, nós temos uma coisa bastante interessante. Me acompanhe, por favor. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer tudo isso? Veja que no Evangelho de João fica ainda mais claro a questão da purificação do templo como sendo uma demonstração de autoridade divina. A pergunta então fica num tom mais ou menos assim: quem você acha que é? Quem você acha que é Deus? Você acha que é quem para se lançar aqui numa purificação do templo? Jesus vai fazer uma outra pergunta que coloca esse pessoal em xeque. Porque eles então vão ter duas possibilidades. Ou João Batista tinha autoridade vinda de Deus para fazer o que ele fazia, e se esse fosse o caso, então eles tinham de acreditar em Jesus e obedecer Jesus, porque João Batista anunciou Jesus. Ou então João Batista não tinha autoridade nenhuma para fazer aquilo que ele fazia e era somente um louco no deserto. Mas se eles afirmassem isso, o povo se revoltaria contra eles, porque todo o povo tinha certeza de que João Batista era um grande profeta. Nós então fechamos esse vídeo fazendo a seguinte reflexão. Muito provavelmente essas pessoas que questionavam Jesus tinham uma ideia de que Jesus era de fato o Messias, mas ainda assim se colocavam contra a sua atuação. Assim mesmo fechavam o seu coração para Cristo. E nós devemos fazer uma pergunta a nós mesmos, caso nós queiramos andar com Cristo. Nós precisamos responder para nós mesmos com que autoridade Cristo disse e fez as coisas que ele disse e fez. Jesus não deixou meio termo para nós. Ele não deixou a possibilidade de que o sigamos como apenas um rapazinho bem comportado, bastante bonzinho e evoluído. Ele não deixou essa possibilidade, porque isso é o que vai nos dividir entre aqueles que se fecharam para Cristo, aqueles que se colocaram contra Ele quando Ele estava aqui e aqueles que o receberam em seu coração. A questão é sempre a mesma. A resposta à pergunta com que autoridade você faz essas coisas vai nos dizer em que lado do campo nós estamos. A favor de Cristo, recebendo-o em nosso coração, aceitando a sua autoridade divina, obedecendo, sendo transformados por Ele, vivendo nele, nos identificando com Ele, ou rejeitando e, de certa forma, tendo que crucificá-lo, se não literalmente, pelo menos espiritualmente, em nossas vidas. A gente se vê para o capítulo 12. O capítulo 12 é um capítulo longo, então ele vai ser dividido em 2 vídeos. Se você entende que esse estudo tem sido benéfico para você, tem te ajudado de alguma forma, eu te convido a compartilhar esses vídeos, Às vezes você conhece alguém que tem interesse pelo tema, alguém que veio na sua cabeça que você gostaria de compartilhar essa mensagem. Então, mande aí para quem você quiser. Deixe o seu like, se inscreva, ative esse sininho aí para você ser avisado, Eu já estou aqui em mente com novos estudos, nós estamos caminhando aí para o final do Evangelho de Marcos, talvez em mais 5, 6 vídeos apenas. Então fique conosco, divulgue, nos ajude com o canal aí. A gente se vê no próximo. Um grande abraço, até mais.